Oi, Fonete! Tudo bom? Sou a veterana aqui de volta para mais um episódio para falarmos do livro Anatomia e Fisiologia aplicada à fonoaudiologia. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar da célula a fala, como o corpo se organiza para produzir comunicação. Quando a gente fala em comunicação humana, a primeira coisa que vem à cabeça costuma ser a fala em si. Os sons, as palavras, as frases. Mas a verdade é que a fala é apenas a ponta do iceberg. A comunicação verbal humana é um dos comportamentos mais complexos do nosso organismo e envolve uma integração extremamente refinada entre pensamento, linguagem e fala. A fala, especificamente, é o nosso principal meio de comunicação expressiva. Ela é definida como a produção sequencial de sons organizados para representar pensamentos. Esses sons geram um sinal acústico que precisa ser compreensível para que um ouvinte consiga perceber, interpretar e atribuir significado. Mas nada disso acontece de forma isolada ou simples. Para que a fala exista, 3 grandes processos precisam funcionar de maneira coordenada: respiração, fonação e articulação associada à ressonância. Se qualquer um desses processos falha, a fala não acontece de forma eficiente. E para entender esses processos, a gente precisa fazer um caminho inverso: sair da fala e voltar até o início mais básico da organização do corpo humano. Esse nível mais básico é a célula. O corpo humano é formado por mais de 100 trilhões de células. Meu Deus do céu, não dá nem para contar, né? Cada célula é uma unidade viva, capaz de realizar funções essenciais para a manutenção da vida. Algumas células nos acompanham durante toda a vida, como as do sistema nervoso central. Outras têm um ciclo de vida intermediário, como as células sanguíneas. E outras estão em constante renovação, como as células epiteliais da pele e das mucosas. O que define uma célula como um organismo vivo são 5 características fundamentais, anota aí. A capacidade de responder a estímulos, chamada de irritabilidade. O crescimento, que envolve nascimento, desenvolvimento e morte celular. O movimento espontâneo, que acontece dentro da própria célula. O metabolismo, que permite transformar matéria-prima em energia. E a reprodução celular. Toda célula é formada por uma substância viva básica chamada protoplasma, que se organiza em 2 grandes regiões, o núcleo e o citoplasma. O núcleo funciona como centro de controle da célula. É nela que fica o material genético, organizado em cromossomos formados por DNA. Dentro do núcleo, existe ainda o nucleolo, responsável pela reprodução de ribossomos, fundamentais para a síntese de proteínas. Ao redor da célula, existe a membrana plasmática, uma estrutura extremamente importante, composta por uma dupla camada molecular com permeabilidade seletiva. Isso significa que ela controla rigorosamente o que entra e o que sai da célula. Esse controle ele é essencial para o funcionamento celular e, consequentemente, para o funcionamento dos tecidos e órgãos. Dentro do citoplasma, encontramos as organelas celulares, que são como pequenos órgãos dentro da célula. Cada uma tem uma função específica. A mitocôndria, por exemplo, ela é responsável pela produção de energia. O complexo de Golgi empacota e transporta substâncias. O retículo endoplasmático sintetiza proteínas, lipídios e armazena cálcio. Os lisossomos atuam na digestão de resíduos. Microtúbulos e microfilamentos participam do movimento celular e do transporte intracelular. Quando as células semelhantes elas se organizam e passam a atuar juntas, elas formam os tecidos. No corpo humano, existem 4 tipos básicos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial reveste superfícies. Ele cobre a pele, reveste cavidades e passagens que se comunicam com o meio externo e também forma glândulas. Uma característica importante do epitélio é que suas células ficam muito próximas uma das outras,
com pouquíssima substância extracelular. Isso permite formar barreiras seletivas eficientes. As células epiteliais, elas podem ter diferentes formatos: escamosas, cúbicas ou colunares, e podem estar organizadas em uma única camada ou em múltiplas camadas. No trato respiratório, por exemplo, encontramos epitélio ciliado, cuja função é ajudar no transporte de secreções e partículas, algo fundamental para a respiração e, indiretamente, para a fala. O tecido conjuntivo tem uma função completamente diferente. Ele conecta, sustenta, protege e dá suporte ao corpo. Ao contrário do epitélio, ele possui poucas células e muita substância extracelular, chamada de matriz. Essa matriz pode conter fibras colágenas, fibras elásticas, substância fundamental e líquido. O tecido conjuntivo pode ser frouxo ou denso. O frouxo preenche espaços e funciona como material, digamos assim, de embalagem do corpo. O denso, por sua vez, possui fibras fortemente organizadas e forma estruturas como tendões, ligamentos e fáscias, fundamentais para o movimento e para a estabilidade corporal. Existe ainda o tecido conjuntivo especializado, como a cartilagem e o osso. A cartilagem pode ser hialina, elástica ou fibrosa e tem papel central na fonoaudiologia. Já anotou, né? A cartilagem hialina, por exemplo, está presente na laringe, no nariz, na caixa torácica, estruturas essenciais para a fala e a respiração. A cartilagem elástica forma a epiglote e partes da orelha externa. A cartilagem fibrosa está presente em articulações que suportam grande pressão, como a ATM, a articulação temporomandibular. O osso é um tecido altamente especializado, que fornece sustentação, proteção e pontos de fixação muscular. O esqueleto humano possui cerca de 206 ossos e é dividido em esqueleto axial e apendicular. Para a fonoaudiologia, o esqueleto axial é especialmente importante, pois inclui o crânio, os ossos faciais, os ossículos da orelha média, a coluna vertebral, a caixa torácica e o osso hioide. Esses ossos se unem por meio das articulações, que podem ser fibrosas, cartilaginosas ou sinoviais. Cada tipo permite um grau diferente de movimento, o que é essencial para funções como respiração, mastigação, fala e deglutição. O tecido muscular é o responsável pelo movimento. Ele possui a capacidade de contração, o que permite alterar o comprimento e a forma das estruturas. Existem 3 tipos de músculo: cardíaco, liso e estriado. O músculo estriado, também chamado de músculo esquelético, é o principal envolvido na produção da fala, pois ele está sob controle voluntário. Esse músculo ele é altamente organizado, com fibras agrupadas em fascículos, envolvidos por diferentes camadas de tecido conjuntivo. Essa organização permite precisão, força e coordenação, características indispensáveis para movimentos finos, como os da língua, dos lábios e da laringe. O tecido nervoso, por sua vez, é o responsável pela comunicação rápida e eficiente entre diferentes partes do corpo. Ele é formado por neurônios e células gliais. Os neurônios possuem dendritos, corpo celular, axônio e terminações, e são especializados em transmitir informações elétricas e químicas. A velocidade dessa transmissão depende do diâmetro do axônio e da presença de mielina. Para a fala, são essenciais fibras nervosas rápidas, capazes de levar informações sensoriais ao cérebro e comandos motores aos músculos com extrema precisão temporal. A comunicação entre nervo e músculo acontece na junção neuromuscular. É ali que o neurônio motor libera substâncias químicas que orientam o músculo a se contrair. Uma unidade motora é formada por um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. Quando diferentes tecidos se organizam, eles formam órgãos. Um órgão é uma unidade funcional composta por 2 ou mais tipos de tecidos. Pulmões, laringe e língua são exemplos de órgãos fundamentais para fala e deglutição. 2 ou mais órgãos, por sua vez, formam sistemas. Para a fonoaudiologia, 6 sistemas são especialmente importantes: respiratório,
fonatório, articulatório ressonância, nervoso, muscular e esquelético. Esses sistemas trabalham juntos para viabilizar os processos da fala. O sistema respiratório fornece a energia. O sistema fonatório gera a fonte sonora. O sistema articulatório de ressonância molda esse som em fala inteligível. A respiração fornece o ar que será transformado em energia acústica. A fonação acontece na laringe por meio da vibração das pregas vocais. A articulação e a ressonância modificam esse som, ajustando o trato vocal para produzir os diferentes fonemas da língua. Nenhum desses processos funciona sozinho, isso é muito importante que você tenha em mente. A fala é, essencialmente, o resultado de uma organização hierárquica que começa na célula e termina na comunicação humana. Entender essa organização é o que permite que nós, fonoaudiólogos, raciocinemos clinicamente e avaliemos com precisão e aí a gente consiga intervir de forma eficiente. E aí, o que você achou desse episódio, hein? Muita informação boa, certo? Espero que tenha sido bom para você, que você consiga estudar e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e um queijo. Tchau!